Vamos lá, queridos. Eu quero ler uma palavra com você. Deus tem uma palavra para o seu coração, para o nosso nessa manhã, que está em Isaías 58, versículo de número 11, que diz assim: E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Hoje começou esse versículo, eu gostaria de ler de novo. E o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Amém? Hoje, nessa manhã, eu quero falar sobre um tema: promessas de impacto. A Bíblia, ela é uma fonte inesgotável da palavra de Deus. Por mais que você considere a Bíblia um livro grande, muitas páginas, letras pequenas, e pense que ser inesgotável é porque tem muito conteúdo, não é sobre isso que eu estou falando. Até porque você pegar a Bíblia aí e separar aí 80 horas da sua vida, você consegue ler a Bíblia inteira nesse tempo, 80 horas. Ou seja, você dedicar a sua vida, nas suas férias, 20 dias, lendo a Bíblia 4 horas por dia. Em 20 dias a Bíblia foi lida inteiramente por você. Ou seja, no sentido da leitura, ela se esgota muito facilmente. Eu me lembro que quando eu estava no seminário, há 30 e poucos anos atrás, eu perguntei para um pastor, que era nosso professor, que eu admirava muito, o pastor Nelinho, e eu disse para ele: pastor, se um dia eu pregar, se acontecer, eu era jovem, e eu disse para ele: pastor, se um dia eu pregar a Bíblia toda, o que eu faço? E ele respondeu para mim: quando você tiver pregado a Bíblia toda, você me faz essa pergunta de novo. Eu achei aquilo meio estranho, mas hoje eu entendo o que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer: sabe quando você vai fazer essa pergunta de novo? Nunca mais. Você nunca vai conseguir pregar a Bíblia toda. E alguém pode dizer: como que não? Sendo que a Bíblia é limitada em número de páginas, de palavras. Mas acontece que, às vezes, o mesmo texto, o mesmo versículo, você pode ficar nele muito tempo. Eu, uma vez, eu fiz um estudo de João, um estudo que nós tínhamos de ensino, do Evangelho de João, e nós passamos o ano inteiro nos 879 versículos do Evangelho de João. Um ano inteiro. E quando a gente terminou, a gente ficou com a sensação de que a gente tinha sido extremamente superficial. E nós não conseguimos ser profundos como gostaríamos de ser. De lá para cá, eu não sei nem quantas vezes eu li o Evangelho de João novamente. Tantas coisas que eu vi, Deus ministrou no meu coração, que naquela época eu não compartilhei. Ou seja, a Bíblia, ela é inesgotável. Quando a gente fala disso, dessa Bíblia que é insondável, e a gente olha para o âmbito das promessas de Deus, a gente também é levado a entender e a perceber que as promessas de Deus, você pode viver a sua vida toda, e ainda assim muitas promessas te alcançarão, outras você não vai nem ter tempo de viver. É claro que a nossa promessa, nosso objetivo maior é a promessa de estar com o Senhor, e isso será suficiente. Mas quando a gente olha para as promessas de Deus, existem promessas na Bíblia muito específicas para o povo de Deus. Esse versículo que eu li traz uma sequência de promessas. E eu digo que desse versículo você tira algumas promessas que são a base de todas as outras promessas. Por isso que eu dei esse tema, são as chamadas promessas de impacto.
E as promessas bíblicas, elas se materializam na nossa vida pela fé. Pastor, essas promessas têm o sim, elas de fato vão acontecer? Bom, Paulo escrevendo sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, ele diz: pois quantas forem as promessas feitas por Deus? Eu gostaria que você lesse comigo só essa primeira linha. Vamos juntos? Pois... Você pode dizer por alguém? As feitas por Deus. O problema é que existe uma porção de promessas que a gente acha que é de Deus, mas não é. As promessas feitas por Deus, elas têm a garantia da sua palavra. Por isso, a gente tem que buscar as promessas de Deus na palavra de Deus. E o texto diz que todas quantas forem, todas as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim, e por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Eu não sei se você sabe, a Bíblia Sagrada tem 8.100 promessas. Tem 6.648 mandamentos. Mas mesmo com essa quantidade de promessas, não me atrevo a limitar a promessa de Deus a um número. Mas o que Paulo está dizendo é que todas as promessas de Deus têm uma garantia e uma confirmação. A garantia é o sim, e a confirmação é o amém. Está aí no versículo. Então, Jesus Cristo, ele é um sim, ou seja, no sentido da garantia, ele é a garantia de que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir, mas ele também é a confirmação, ele é o amém. Bom, dado aqui esse pano de fundo, a gente começa a se encher de fé, porque se as promessas de Deus têm em Cristo o sim e o amém, essas promessas serão alcançadas por todos aqueles que tiverem fé. Quem está entendendo isso? Amém? Quando eu leio o versículo que li no começo, eu chamo de promessas de impacto, né? A palavra impacto é aquilo que causa choque, aquilo que estremece, aquilo que abala. As promessas de impacto, esse texto tão precioso que nós lemos, ele tem um contexto, ele está dentro de um capítulo, que é o capítulo 58 de Isaías. Esse capítulo foi escrito para o povo de Judá, e Deus vai mandar o seu profeta, o profeta Isaías, clamar em alta voz. E é interessante porque é um capítulo onde tem um texto tão tremendo, que traz promessas tão impactantes, mas o que Deus está falando no contexto é justamente confrontando a religiosidade, confrontando a religião das pessoas que tinham um Deus como um Deus distante e que faziam dos seus cultos litúrgicos uma atitude para com Deus fria, sem relacionamento. E Deus está denunciando esse povo. Sabe, ele fala para que Isaías trate a questão de que Deus quer que a gente vá muito além de uma religiosidade, mas que a gente tenha uma vida de justiça, de retidão, de santidade. E ao longo desse capítulo 58, nós aprendemos que a prática da religião vai muito além de cerimônias formais, muito além de um culto de domingo como esse, muito, muito além. E ele começa a trabalhar e nos faz entender que a prática de uma vida com Deus, ela se estende no amor ao próximo, no cuidado do necessitado, no suprimento do irmão que está enfrentando uma necessidade. Então, esse capítulo 58 de Isaías é um convite para vermos a adoração a Deus além do rito, além do culto, além do cerimonial, além da liturgia. Nós somos convocados a ver a adoração de Deus como uma experiência do cuidado com o próximo,
no outro. E nos faz entender que nada vale, às vezes, um levantar de mão, se nós não somos capazes de olhar para quem está perto de nós e perceber a necessidade. E ao longo do capítulo 58 de Isaías, desses 14 versículos, Isaías vai nos mostrar a importância de se importar com os outros. Então Deus vai denunciar uma falsa espiritualidade. Para eles, eu não sei se você também tem essa percepção, o mais alto nível de uma busca de intimidade com Deus é o jejum. Então, esse povo também tinha isso. Se eu jejuar, eu estou ainda mais próximo de Deus. Se eu levar esse jejum a um limite alto, uma régua alta, mais próximo eu estou de Deus. Mas Deus vai acusá-los justamente disso. Mas é interessante porque Deus vai acusá-los de jejuar para eles mesmos. Ou seja, jejuar buscando coisas para eles. Jejuarem como receptores que Deus pode dar, e não como transmissores da bênção de Deus. E Deus vai mostrar para eles que o verdadeiro jejum não se dá com aparência externa. Aliás, o povo de Israel tem um sério problema com isso, porque Jesus também denunciou, dentro da prática do jejum. Mas ele traz no capítulo 58 que o verdadeiro jejum se dá quando praticamos a misericórdia. O verdadeiro jejum se dá quando partimos o pão para o necessitado, quando socorremos o aflito, quando estendemos a mão àquele que está ferido, àquele que está machucado. Deus, então, está deixando claro que jejuar vai muito além da abstenção de alimentos, porque a abstenção de alimentos pode ser apenas uma dieta. Mas Deus está dizendo que jejuar é agradar a Deus no zelo, no cuidado, na adoração genuína e verdadeira. E ele diz que quando o jejum é feito de forma correta, cadeias são quebradas. Olha o que diz o versículo 6 de Isaías 58, o jejum que desejo, não seria esse? Pergunta Deus. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas dos risos, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Aí ele continua. Não seria partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Traduzindo, ele está dizendo, não adianta se abster de alimento, não adianta fazer a campanha das 7 quintas-feiras, não adianta subir o monte, descer o monte, não adianta beber o copo de água de cima da televisão, nem derramar óleo ungido sobre a cabeça, se você não se importa com a dor do seu irmão. É exatamente isso que esse texto está dizendo. Deus está denunciando isso. Jejum sem amor e sem misericórdia é passar fome de graça. É o que o texto está dizendo. Então Isaías está chamando o povo a uma fé autêntica, que busca a justiça e o amor ao próximo. É entender que os valores do reino de Deus são diferentes dos valores do reino dos homens. No reino, o valor está, no reino de Deus, o valor está quando você chora com os que choram, como Jesus registra em Mateus capítulo número 5, no Sermão da Montanha. Que os valores do reino de Deus está no agir com mansidão, em ser capaz de sofrer perseguição por causa do nome de Deus. Tem gente que onde trabalha não diz que é cristão, porque senão o pessoal vai começar a pegar no pé. Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz, sejam felizes, mais do que felizes. Bem-aventurados vocês serão, se forem perseguidos por causa do meu nome. Mas a gente não quer nem que o outro saiba, senão vai pegar no pé. Vocês veem como a gente vai se afastando das verdades bíblicas. Mas quando nós respondemos de uma forma correta,
de uma vida diante de Deus, de relacionamento com Deus e com o próximo. Então e aqui que o texto fica precioso, porque há um romper, há um desatar de coisas que acontecem. E no versículo 8, do 58, ele diz: então, romperá. Se o jejum for correto, se a vida com Deus for correta, ele diz: então, romperá. Observe, há uma ligação. Se você ajustar a vida, então, se você não ajustar, queridos, você vai continuar na mesma a vida toda. Ele diz: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha que você quase disse, alguém disse amém. Você quase disse amém também. Quando eu olho para esse texto e vejo um desatar de Deus, é Deus dizendo: existem coisas para serem acessadas logo ali, depois de uma vida de intimidade comigo. É o que Deus está dizendo nesse texto. Uma vida que não é religiosa apenas. Então há um desencadear de coisas. E então o Senhor vai liberar 5 promessas de impacto. E dessas 5 promessas estão baseadas todas as outras promessas dele. E é o texto que nós lemos. Então eu quero, nessa manhã, falar um pouco sobre essa sequência de promessas de impacto. E eu espero, sinceramente, com o coração alinhado diante de Deus, você entenda que eu não estou aqui te oferecendo algo de forma banal. Não, de forma alguma. Eu deixei bem claro aqui que Deus exige um conserto, um alinhamento, para então liberar essas promessas. O que significa dizer, pastor? Que as promessas que eu vou citar aqui, elas não são para todos, mas somente para aqueles que decidem se levantar de onde estão e entrar debaixo das potentes mãos de Deus e viver um compromisso real. Quem está entendendo esse julgamento? Então, a primeira promessa de direção. Vamos dizer juntos? 1, 2, 3. Promessa. Versículo 11 começa assim: e o Senhor te guiará continuamente. Às vezes, a gente tem uma percepção diferente de rebanho, porque aqui, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas aqui, como basicamente os rebanhos do Brasil são de gado, o vaqueiro vai atrás do rebanho e vai tocando o rebanho. É assim que funciona. Mas na cultura oriental, de animais de pequeno porte, os pastores do rebanho, eles não vão atrás, mas eles vão na frente. E tem os seus auxiliares, que vêm atrás, às vezes, trazendo um ou outro do rebanho que queira dar uma escapada. Mas ele vai na frente e o rebanho vai seguindo. É nesse contexto que Deus está dizendo que Ele nos guiará continuamente. E há uma porção de textos, eu separei alguns, para que você perceba como Deus está falando sobre isso. Salmo 23, 1, João 16, Salmo 25, diz assim, 23, 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente as águas tranquilas. Jesus falando do Espírito Santo que viria, ele diz: mas quando o Espírito de verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. No Salmo 25, versículo 8 e 9, o salmista diz: bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Quando Deus diz que nos guiará continuamente, o texto diz: o Senhor te guiará continuamente. A palavra continuamente está dizendo
eu estarei com você em todo o caminho, guiando você em todo o trajeto, em toda a jornada, em todo o percurso. Olha o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 9. Ele guiará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. O que ele está dizendo é que Deus conhece o caminho, ainda que para nós pareça um caminho de fraqueza, mas se Deus está guiando, nós podemos confiar. É como se Deus dissesse: antes de você pisar, eu pisarei. E onde eu pisar, você pisa. E com isso, você estará seguro. O Salmo 48, 14, o salmista diz assim: este é o nosso Deus para todos sempre. Ele será, preste atenção, Ele será o nosso guia até o fim. Ele está conosco do começo, no meio e até o fim. É o que diz o salmista. Por isso, eu preciso dessa manhã perguntar para você: por onde você tem andado? Sabe, você tem aceitado a direção de Deus? Seja sincero em responder. Deus tem liberdade de dizer sim ou não, e você obedecer, mesmo que não goste da direção que Ele esteja dando? Você gosta de ser independente? Tem uma música que não é do David Fila, mas ele canta essa música. E a letra, a poesia diz: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Aí ele diz assim: mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo e simplesmente crescer. É interessante como a gente tem uma busca pela independência, mas a Bíblia nos deixa clara que a maior tragédia na vida de uma pessoa é ser independente de Deus. É dizer: eu não preciso que tu me guie, eu não quero que tu vá na frente, eu vou do meu jeito, eu faço do meu jeito. Sabe, seu caminho para essas pessoas já não é mais guiado por Deus. Eles decidiram agora fazer os seus próprios caminhos. Salomão, percebendo isso, escreve em Provérbios 14, 12: e há caminhos que para os homens parecem perfeitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Por isso eu repito a pergunta: por onde você tem andado? Sabe, que você possa fazer a oração que o salmista fez, uma oração simples. E eu vou te convidar a fazer essa oração junto comigo nessa manhã. Salmo 17, versículo de número 5. Vamos fazer essa oração? 1, 2, 3. Guia. Você pode dizer amém? O salmista está dizendo: guia os meus passos. Quem é guiado por Deus tem os seus passos firmes. Quando você está andando sobre uma rocha grande, às vezes com muitas seguidas, principalmente em praia, quando você vai, tem aqueles avanços de mar, você procura pisar na parte da rocha que tem uma curva, que tem as curvas, para que o seu pé não escorregue. Quando Deus está dizendo que Ele vai guiar o nosso passo, Ele está dizendo: eu vou pisar, afundar o caminho. Então você vai pisar exatamente onde eu estou pisando. E os teus pés não vacilarão, estarão firmes, porque você está caminhando onde eu estou caminhando. Isso é tão lindo. Deixe o Senhor te guiar. Quando Israel saiu do Egito para ir para Canaã, e eles entraram no deserto, eu preciso lembrar você que eles não tinham músculos.
eles não tinham mapa, eles não tinham GPS. Eles saem do Egito em direção a Canaã pelo deserto. E a coisa mais fácil de acontecer no deserto, especialmente no deserto de Sinai, é se perder, porque tudo parece igual. Em 2017, quando eu fui no Monte Sinai, e a gente saiu do Egito e foi em direção, a gente rodou horas de ônibus pelo deserto, pela estrada que tem no deserto, em direção ao Monte Sinai. Horas e horas e horas e horas. E eu cheguei a cochilar, acordei e parecia que eu estava exatamente no mesmo lugar. Não é como uma viagem daqui para São Paulo, daqui para Santa Catarina, que você vai vendo paisagens diferentes. Tudo era exatamente igual. Parecia que as montanhas eram iguais. Parecia que as pedras eram iguais. Tudo era igual. Tudo da mesma cor. Não tinha diferença nenhuma. E havia uma estrada, GPS, tudo. E esse ônibus seguindo por dentro do deserto. Agora, o que é entrar num deserto desse? Sem nunca ter entrado ali. Sem GPS, sem bússola, sem o mapa das 4 rodas. Lembra daqueles vizinhos que compravam os mapas daquelas revistas 4 rodas? Nada, eles não tinham nada. E eles entram para dentro daquele deserto. Ventos fortes levantam nuvens de areia. E como chegar aonde nunca se foi? Sem mapa. Mas olha o que diz Êxodo 13, 21. E o Senhor ia adiante dele. Escute bem. De dia, numa coluna de nuvem, para os guiar por onde? Pelo caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Posso lhe dizer uma coisa? Não importa se você está passando por um deserto, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Quando você vê o mapa, hoje, do Egito de Canaã, você vai dizer que quem guiou Israel pelo deserto não conhecia o deserto. Porque fez um caminho que não era o caminho dos viajantes. Mas o Senhor diz, antes mesmo deles saírem do Egito, o Senhor diz em Êxodo 13, 17, quando o faraó deixou sair o povo, disse o Senhor, não os guiarei pela terra dos filisteus, embora, olha o texto diz, embora esse fosse o caminho mais curto, mas os filisteus estão em guerra, e o meu povo entrando nesta guerra, se arrependerá de ter saído do Egito. Então escute, era o caminho mais curto, mas Deus sabia o que eles iam enfrentar nesse caminho mais curto. Por isso disse, eu vou fazer um caminho novo, porque eu conheço o seu coração, e eu sei que se acontecer determinadas coisas, você desiste. Deus é um Deus que cuida de nós. Deus é um Deus que cuida de nós. Olha o que diz Isaías 43, 19. Deus está dizendo assim, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não percebem? Escute agora. Até no deserto, eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Você vai caminhar tendo Deus como seu guia e mestre, porque existe um caminho, Ele está nos guiando. Por isso, às vezes pode não fazer sentido nenhum, já aconteceu muito na minha vida, de Deus dizer, espera, eu doido para fazer, espero. Se Ele disser senta, eu sento. Se Ele disser levanta, eu levanto. Se Ele disser caminha, eu caminho. Se Ele disser corre, eu corro. Porque eu não sou dono da minha vida. A minha vida está nas mãos de Deus. E Ele é o meu guia e protetor. Ele é o meu guia e protetor.
Antes de tomar uma decisão, pergunte para Deus. Talvez eu esteja desmanchando alguns castelinhos aqui, mas eu prefiro ficar com a Bíblia do que com o seu castelo. Ah, pastor, como que eu faço para buscar a direção de Deus? Não, querido, eu não estou pedindo para você fazer o disco de profecia. Ah, porque minha mãe conhece a mãe da prima da tia, e ela fala uns negócios lá em nome de Deus, eu vou pegar o telefone e vou ligar para ela. Eu não estou pedindo para você ir atrás de alguém que vai ter uma revelação para você. Tá, pastor, então o que eu faço? Faz o que Jesus mandou. E tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está no céu em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Deus está nos atraindo a esse lugar onde Ele quer falar ao seu coração. Jesus é o único intermediário entre Deus e os homens. A gente ama trazer intermediários para a nossa vida, para dizer, fala com Deus, para Deus falar com você, para você falar comigo. Irmão, Jesus já morreu na cruz, Jesus já abriu um novo e vivo caminho, um acesso ao Pai, o véu já foi rasgado, você pode entrar na presença de Deus. Ele é o teu guia, promessa de direção. Segunda promessa. Só de ler ali, você tem que dar um amém. Promessa de provisão. Ah, agora você rapidinho é pergunta. Vocês são espertos. Vamos dizer juntos? Promessa. Vamos continuar o versículo. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares certos. Posso dar uma notícia para você? Existe fartura para você. Olha o que diz o texto de Joel 2:26. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilha em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado, então vocês saberão que eu estou no meio de vós, eu, o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Eu amo o texto do Salmo 85, versículo de número 10 ao 13, que diz assim: o amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão, a fidelidade brotará da terra e a justiça descerá do céu. O Senhor nos trará bênçãos e a nossa terra dará a sua colheita. A justiça irá adiante dele e preparará o caminho para os seus passos. Pastor, eu estou num vale de sequidão. Bom, deixa eu ler o Salmo 84, só 3 versículos para vocês. Como são, 84:5, como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Escute agora. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem deste vale um lugar de fonte. As chuvas de outono também enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus vencendo. Quem traduzir isso aqui? Ao passarem pelo vale de Baca. A palavra Baca significa árido, seco, sem água. Como neste lugar, as cisternas podem ser cheias de água. Deus está dizendo, nesse texto, que se Ele estiver no controle da sua vida, até nos momentos de maior escassez, virá água e haverá cisternas cheias no meio do seu deserto. Há uma promessa de fartura até no meio da dificuldade. E eu tenho falado isso desde julho. Está vindo, e para muitos já está chegando, um tempo de provisão extraordinária
extraordinária sobre a sua vida. Extraordinária. Para você romper e alcançar o que nunca alcançou. Mas a gente tem que entender que existe diante de nós duas portas. E aqui vem a nossa escolha. Se você escolhe vida ou se você escolhe morte. Se você escolhe prosperidade e fartura ou se você escolhe escassez. Se você escolhe o Deus Todo-Poderoso ou confiar naquilo que o inimigo está soprando no seu ouvido. Você precisa decidir. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 30, quando o fogo chega na terra. Vejam que hoje ponho diante de vocês, o que está escrito lá? Vida e prosperidade, ou morte e destruição. O que diz um pouco mais abaixo no 19? Agora, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é no mês que vem. Está chegando o final do ano, e aí na virada do ano novo, eu vou fazer um caderninho, e aí eu vou dizer para Deus. Não, ele está dizendo agora. Aliás, o tempo de Deus é o agora, porque o agora você tem, o amanhã não te pertence. Antes, diz o escritor aos Hebreus, antes exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje. Hoje, para que não se endureçais pelo engano do pecado. Então ele está falando de uma decisão hoje. E dentro desse hoje, ele diz agora. Então ele diz agora. Escolham a vida. Para quê? Para que vocês e os seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida. E Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados. Abraão, Isaque e Jacó. Porque Deus é um Deus de provisão. Vamos dizer juntos? Deus é um Deus de provisão. Filipenses capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Ao Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. E nós dizemos amém. Amém. Diga para quem está perto de você, há uma promessa de provisão sobre a sua vida. Quantos estão recebendo as promessas de Deus nessa manhã? Então recebe a terceira. Promessa de saúde. Vamos dizer juntos? Promessa de... Tem uma porção de gente aqui que estava esperando essa. Pois bem, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos. O Senhor vai restaurar a tua estrutura. Os ossos são aquilo que mantém o corpo de pé. Preste atenção. O Salmo, no capítulo, o número 41, verso 2 e 3, diz assim: o Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não te entregará ao desejo dos seus inimigos. Escute. O Senhor te sustentará no leito da enfermidade e da doença Ele te restaurará. Escute o que diz Êxodo 23, 25. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. E diz o Senhor: tirarei do meio de vós a doença. Olha a alegria do salmista. Esse eu não vou até pôr, né? Salmo 103, versículo 1 ao 5. Bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura
todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. E agora eu quero liberar uma palavra profética sobre a vida de você. Você gosta de palavra profética? Eu vou liberar uma palavra profética usando a Bíblia sobre a sua vida. Quem quer receber essa palavra? Levante a mão. Jeremias, capítulo 30, versículo 17. Assim diz o Senhor: eu restaurarei a sua saúde e curarei todas as suas enfermidades. Todas as suas enfermidades. Coloque a mão sobre o seu coração e diga: vem sobre mim esta promessa e me cura de todas as enfermidades. Existe uma proliferação de doenças nesse tempo. Afinal, nós somos a geração do Covid. Mas eu quero ministrar sobre a sua saúde. E tem uma porção de gente nessa manhã que está dizendo assim: não, mas eu estou bem, eu estou bala. Os exames, ó, pá, essa não é para mim, pastor. Ah, não é para você? A gente deve, é interessante, que quando a gente quer que Deus faça algo no futuro, uma provisão ou alguma coisa que você quer adquirir, você já ora aqui. Mas é interessante que quando a gente está bem de saúde, a gente não ora para que continue assim. A gente espera desmoronar tudo, para daí a gente correr para os pés do Senhor. A gente ora por saúde quando estamos doentes, mas eu quero orar pela sua saúde enquanto você está bem. E que o Senhor conserve assim. Sabe o que você deveria fazer? Dentro da sua casa, você ora pela provisão. Amém, oramos. Que bom. Você ora agradecendo a Deus pelas coisas que Ele tem dado sobre você. Amém, você está certo. Mas ore dentro da sua casa, pela saúde da sua casa. Porque o texto diz que o Senhor fortifica os ossos. E eu vou mais longe, até a uma unção de cura. Quando você crê, você recebe, é uma promessa. E até as doenças que você não tem, até as doenças que você não tem, mas a sua genética te deixa propenso a ter, serão repreendidas pelo poder que é no sangue de Jesus. Quem recebe isso? Sabe, declare saúde sobre a sua casa. Seja curado em nome de Jesus, porque há uma promessa de saúde sobre você. Quantos podem dizer amém? Um aplauso ao Senhor por isso. Quarta promessa, eu estou quase terminando. Promessa de ser abençoado. Oh, que coisa maravilhosa. Diz o texto: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos, fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado. Há uma fonte que te abastece. E sabe por que você está aqui? Porque as águas te alcançaram. Quantas vezes você foi cortado? Quantas vezes te cortaram? Disseram, agora acabou. Quantas vezes uma circunstância veio e cortou embaixo? Só que os filhos de Deus, mesmo sendo aterrorizados pelas circunstâncias, cortados pelas circunstâncias da vida, louvado seja Deus que nós temos raiz. E mesmo diante dessa situação, Deus manda renovo, Deus manda água, porque nós somos um povo abençoado. Olha o que diz o texto de Jó 14:7. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará.
e dará ramos como se fosse uma muda plantada. Mesmo quando até você achar que é o seu fim, Deus vai continuar a sua história. Coloque a mão sobre o seu coração e diga: eu sou abençoado pelo meu Deus. Será como um jardim regado. Fala da intimidade com Deus. Deus mesmo coloca a mão em você. Coisa tremenda. Sabe, ser regado pelo Pai, cheio do cuidado. Você já se sentiu longe de Deus? Como se Deus estivesse longe, seco, insensível ao Espírito de Deus? Você já chegou naquele momento em que você ora, mas não tem certeza se Deus está ouvindo? Quero lhe dizer, você não morrerá nessa sequidão, porque Deus é aquele que rega o seu jardim. Jesus diz em João 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E um jardim bem regado produz flores. Minha sogra, um tempo atrás, chegou na casa dela. É que a casa dela também é a casa do genro. É assim, gente. É assim. Mas ela plantou lá uma muda de rosa, né? Uma roseira. E ela plantou, e ela lutou com aquilo ali. E ela lutou, e ela lutou, e ela lutou. E parece que quando ela desanimou, e hoje ela tem uma roseira, um pé de rosa, desse tamanho. E as rosas nascem, desabrocham, e fica aquela coisa mais linda. Como ela quis ver. E hoje ela está colhendo o fruto daquilo que ela plantou. Sabe que flores apontam para um novo tempo. Às vezes a gente passa por um período de inverno que a gente olha e diz assim, morreu tudo. Não sobrou nada. Mas Salomão, escrevendo aos Cantares, ele diz, olha, o inverno já passou. E ele diz, aparecem, Cânticos 2:12, aparecem flores sobre a terra. O tempo de cantar chegou. Levante a sua mão. Está chegando aí, nesses dias, o tempo de você cantar. O tempo de você cantar. O inverno está passando. Queridos, quando alguém disser que você não vale nada, coloque a mão sobre o seu peito e declare, eu sou abençoado pelo meu Deus. E finalmente, a quarta promessa é ser abençoado. E a quinta é a promessa de ser abençoador. E aqui termina o versículo. O Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma em lugares secos, fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Manancial aqui é uma nascente. Deus está falando que agora você será uma nascente para alcançar vida, para matar a sede de outros. O que antes era ser abençoado, agora é um abençoador. Observe, ninguém é abençoador sem ser abençoado, mas todo abençoado pode decidir não ser abençoador e cortar a própria bênção. Escuta, deixa eu terminar com isso. Isaac, onde ele ia, expulso por Abimeleque, o rei dos filisteus. Isaac foi muito abençoado na terra dos filisteus. E Isaac lançava uma semente, e a Bíblia diz que ele colhia 100 por um. Você já pensou você colocar R$1.000 no banco, dar uma volta, voltar lá e não ter 1.000, ter 100 mil? Quem recebe aí, né? Teve gente que quase voltou agora no manto. Essa é a matemática de Isaac. Ele plantava um
e colhia 100, porque Deus o abençoava. Abimeleque, o rei dos filisteus, viu aquilo e falou assim: some daqui, porque tu está se tornando muito grande e poderoso. E é interessante que, ao invés de Abimeleque dizer, Deus está com esse cara, eu vou ficar perto dele, ele preferiu expulsar Isaac de perto dele. A gente tem essa tendência. Em vez de nos inspirarmos em quem está conquistando e avançando, a maioria de nós sempre inveja. Porque não somos inspirados por aquele que está vencendo. Que mentalidade é essa? Bom, Abimeleque expulsa Isaac, e Isaac vai para o deserto. Mas Isaac lembra que o pai dele, Abraão, havia cavado poços ali. E ele encontra os poços, mas os poços foram todos entulhados pelo inimigo. Então ele desentulha o primeiro poço. E tem água. É interessante como um pai é capaz de deixar um legado para os filhos. E tem água. Mas o que Abimeleque faz? Manda os filisteus ir lá entulhar o poço. E eles vão lá, brigam e dizem: não, esse poço é nosso, não é mais de vocês. E eles entulham o poço. Sabe o que Isaac faz? Vai mais para dentro do deserto. Desentulha outro poço. Tem água. O inimigo vai lá, entulha esse também. E assim sistematicamente. Ele vai sendo empurrado para dentro do deserto. Até que ele chega em Berseba. Escute agora o texto, Gênesis 26, 23 ao 25. Dali Isaac foi para Berseba. E naquela noite, olha só, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei, multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac então vai fazer 3 coisas. Isaac construiu nesse lugar. Primeira coisa, um altar, porque Deus falou com ele. Ele disse: Deus falou comigo, esse é o lugar que eu tenho que estar. Então, ele construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Segunda coisa, armou ali um acampamento. Ele sabia: Deus me trouxe aqui, mas eu vou armar um acampamento, porque sei que o meu destino final não é aqui. Pedro, escrevendo sobre isso, disse que nós somos peregrinos e forasteiros. Por mais que você conquiste e construa, continue com seu coração peregrino, porque você não é daqui. O teu destino não é aqui, o teu destino é o céu. Isaac tinha esse entendimento. E os seus servos cavaram pela milésima vez outro poço. Bom, deixa eu recapitular isso aqui com você. Ele chega em Berseba, Deus fala com ele nesse lugar. Ele levanta um altar a Deus. O seu coração está alinhado, ele é um peregrino e ele cava outro poço. Mas posso dar uma notícia? Esse poço não deu água. E agora? Não foi Deus que falou comigo? Foi. Não foi Deus que me trouxe? Foi. Não foi Deus que disse que eu tinha que estar aqui? Sim. Que história é essa de não ter água? E então, como se não bastasse esse conflito interno, alguém aparece lá onde ele está. Adivinha quem é? O próprio Abimeleque. O cara que está perseguindo ele, desde lá de trás, entulhando seus poços, empurrando ele mais para dentro do deserto. E eu pergunto para vocês, adivinha o que Abimeleque queria? Fazer as pazes. Dá vontade de dar um soco nesse Abimeleque? E o quê? Dá vontade de se revoltar contra o tal do Abimeleque? Quer fazer as pazes? Eu não sei, gente. O que você faria? Bom, vamos ver o que Isaac fez. Então, coloca aí o seguinte, o 26:30. Então, Isaac ofereceu-lhes um... não é possível. Ofereceu o quê para Abimeleque? Um banquete. E eles comeram e beberam. E na manhã seguinte, perdoou o cara. E na manhã seguinte, os dois fizeram juramento.
Depois Isaac os despediu e partiram em como? Não é possível. Partiu em paz. Porque o abençoado de Isaac queria ser um abençoador. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Você disse amém, entendeu? Então me responda. Quem é o teu Abimeleque? Que entulhou os teus poços? Que perseguiu você? Que te fez mal? E alguém nessa manhã pode dizer, pastor, mas esse Isaac é trouxa, hein? Porque, pastor, deixa eu ver se eu entendi. O cara foi expulso, sim. Aí o cara veio para longe, desentulhou um poço, deu água, o cara veio e entulhou assim. Entulhou assim, sim. E agora o cara está ali com um poço que não deu água. Porque o poço não tinha dado água. Talvez você pense que essa seja o fim de Isaac ou dessa história. Talvez você pense que a atitude de Isaac ter liberado perdão é de um trouxa. Até porque eu já sei o que os homens pensam. Mas o que Deus pensa disso? Vamos ver o que aconteceu naquele dia. Que dia é hoje? 14 de setembro. Ele libera Abimeleque. Abimeleque vai embora. Entra dentro da tenda de Isaac os homens que tinham cavado o poço e não deu água. Olha o que diz Gênesis 26, 32. Vamos juntos? Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram, achamos água viva. Eu não sei se você sabe o que significa água viva no contexto bíblico. Nascente de um rio. Vou repetir. Os caras acharam a nascente de um rio. Entulhar poço é fácil. Mas tenta ir ali no Tibagi entulhar o Tibagi. Entulhar poço é fácil. Quero ver entulhar rio. Sabe o que eu quero dizer com isso? Quem tem poço tem água para si. Mas quem tem rio abençoa todos os lugares por onde esse rio passa. O poço estava seco. Mas quando Isaac liberou Abimeleque, vai em paz. Está tudo certo. Nasceu na sequência. Existem pessoas aqui que querem ser abençoadas, mas não conseguem abençoar. Porque não conseguem romper com coisas da própria vida. Muito bem, Atos 20 e 35. Paulo diz, é melhor recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mas bem-aventurada coisa é dar do que precisa. Eu quero que você fique de pé, por favor. E eu quero relembrar aqui, Isaías 50, eu quero relembrar as promessas primeiro. Vamos relembrá-las juntos? Existe nesse texto promessa de direção, promessa de provisão, promessa de saúde, promessa de ser abençoado e promessa de ser abençoador. Eu quero terminar por onde comecei com o versículo que eu li. O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma em lugares secos. Fortificará os teus ossos. E serás
como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Você pode dizer amém? Queridos, há promessas de Deus. E o escritor aos Hebreus, capítulo 10, 23, diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Olhando para essas promessas, eu quero recordar vocês, 2 Coríntios 1, 20. Quantas forem as promessas de Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado para a glória de Deus. Eu estou com muita vontade de fazer uma oração muito especial nessa manhã. Muito especial nessa manhã. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, feche os seus olhos. Você lembra que eu comecei pregando e falando que antes do desencadear dessas promessas, Deus cobra do povo um alinhamento com Ele. E eu acredito que essa palavra é para todos. Você é capaz de, nessa manhã, dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas falhas. Você é capaz de se colocar nos pés de Jesus? Você tem coragem de dizer: Senhor, perdoa a minha religiosidade, que é uma vida que eu digo que tu estás, mas tu não me guia. Você é capaz de alinhar o seu coração nessa manhã? Existe nesse texto uma promessa de direção. Diga para ele nessa manhã: Senhor, dirige, guia os meus passos. Você é capaz de olhar para trás na própria vida e perceber que muitas vezes os teus pés escorregaram e você caiu tombos na vida? E se você for sincero, você vai perceber que você estava caminhando pela tua própria cabeça, longe da direção de Deus. Existe nesse texto uma promessa de provisão. Você é capaz de orar e dizer: Senhor, vem sobre mim a provisão, a fartura, a prosperidade. Abre, Senhor, portas, oportunidades. Existe uma promessa de saúde nesse texto. E você que está aqui com o teu coração suspenso, enfrentando talvez um diagnóstico ou uma desconfiança, nessa manhã é uma manhã de cura, não só de saúde física, mas também saúde para as tuas emoções. Existe nessa manhã uma promessa de ser abençoado. A bênção de Deus está sobre você e estará sobre a sua descendência, sobre os seus filhos, sobre a sua casa. Você é abençoado. Jesus morreu por você. E finalmente há uma promessa de ser abençoador. E essa promessa é só para aqueles que têm a capacidade não apenas de repartir, de estender a mão, mas tem a capacidade de perdoar, de liberar os Abimeleques, de dizer: vá em paz. E então, a partir disso, rios de águas vivas
fluirão. Os teus poços não serão mais entulhados. Senhor, diante de Ti nós nos colocamos nessa manhã. Nós Te bendizemos, nós Te exaltamos. E essas promessas, Senhor, são promessas de impacto. De impacto. Sim, meu Deus, direção, provisão, saúde, bênção, abençoar. Senhor, derrama sobre os Teus filhos agora. Que haja no nosso coração, Senhor, o entendimento de alinhar-se para receber. Comprometer-se para ser alcançado. Sim, meu Deus, que todas essas promessas se tornem realidade na vida, nos casamentos, nas famílias, nas casas, no trabalho de cada um dos Teus filhos. Sim, meu Deus, nós sabemos que são promessas feitas por Ti e por isso nós temos, Senhor, a garantia e a confirmação. Nós temos o sim e o amém em Cristo Jesus, que morreu por nós e alcançou todas elas na cruz. Derrama, Senhor, sobre cada um dos Teus filhos as Tuas mais ricas bênçãos. Sim, meu Deus, e que as promessas sejam liberadas, Senhor, sobre a vida daqueles que creem nesta manhã. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós oramos. Sim, meu Deus, e nessa manhã seja liberado, Senhor, sobre cada um dos Teus filhos. Para a Tua glória, Senhor, nós oramos. Para a Tua glória, Senhor, nós oramos.